Meu amado, eu vou citar um texto que eu sei que você conhece. Atos capítulo 2 vai começar dizendo assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem lembra disso, diga aleluia. E a Bíblia diz que esses homens permaneceram neste lugar. E de repente veio sobre eles o Espírito Santo. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje, querido, uma noite de receber empoderamento do Espírito Santo. Não, você não está entendendo. É noite de ter um encontro com o Espírito Santo. Mas sabe por que você ficou mais quietinho? Porque nós nos acostumamos a entender o Espírito Santo como o fogo apenas, como o barulho apenas, como o mover do Espírito. E tudo que eu quero compartilhar com você nessa noite é que você possa compreender que o Espírito Santo, meu amado, ele é a promessa, e essa promessa está disponível para você. Pastor, do que o senhor está dizendo? Eu estou te dizendo que o Espírito Santo, ele não é tudo aquilo que a gente sente. Ele é uma pessoa que quer ser gerada e se manifestar dentro de mim e de você. Então, quando falamos do Espírito Santo, normalmente pensamos em Atos 2. Mas a grande verdade é que o Espírito Santo, ele vai além de Atos 2. Sabe? A igreja precisa voltar a sonhar com a promessa. Todos precisam ser cheios do amado Espírito Santo. Então eu vou te dar um minutinho mesmo, para você do jeito que você quiser. Quiser fechar os olhos, você fecha. Quiser deixar aberto, você deixa, do jeito que você quiser. Para você começar a clamar pela promessa, para você começar a clamar pelo amado Espírito Santo. Vamos lá, querido, vamos lá. Pastor, precisa fazer barulho? Precisa não. Desde que você clame e faça do seu jeito. Desde que você clame e seja segundo a verdade do seu coração. Porque essa é uma noite, querido, de restaurar o desejo pela promessa. Então faz sua oração do seu jeito, do seu modo. Mais do que você ficar olhando para um pastor, faz a sua oração. Vai lá. Se você mergulhar na Bíblia, você vai encontrar um grito da igreja. E esse grito da igreja é: Espírito Santo, vem. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. Eu quero te fazer uma pergunta. Me dê a sua atenção. É de fato esse o desejo do seu coração? Você acorda e a primeira coisa que você fala para ele é: Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, vem. Sabe, meu amado, eu quero ler com você João capítulo 14. Nós vamos bem devagarinho. Talvez hoje se assuste e fale: pastor, não está gritando. Provavelmente não muito. Então abra sua Bíblia em João capítulo 14, verso 15. Que lindo isso. Quem achou, dá uma glória a Deus aí, vamos lá. Vocês estão vivos, gente? Posso ler, amém? Se vocês me amam, se vocês o quê? Se vocês o quê? É Jesus que está dizendo, ele vai falar a regra. Se você me ama, então se vocês me amam, guardarão os meus. O atributo do amor é obediência. Não tem amor que não vincule a obediência. É a grande verdade, querido, que nós nos acostumamos a dizer: Senhor, eu te amo, e esquecemos na vida prática muitas vezes de cumprir os mandamentos. Mateus capítulo 22, verso 37 a 39. Jesus disse quais eram esses mandamentos. Eu sei que você os conhece, mas eu quero refrescar a sua memória. O Senhor não precisa, vem na folha. O Senhor nos disse duas coisas. A primeira coisa foi: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Não é de quase todo, pode deixar no PowerPoint, está lá.
todo o seu coração. A próxima, todo o seu coração. Você está entendendo o que eu estou dizendo, querido? É todo, não é quase todo, é todo. Nós gritamos: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero, Senhor, eu te desejo. Mas no dia a dia, às vezes, a gente está querendo mais casar, querendo mais dinheiro, querendo mais status, querendo mais seguidores. E não tem problema nenhum se você quer tudo isso, desde que o primeiro desejo que você tem é o Senhor. O grande lance, meu amado, que quando o Senhor nos diz: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Jesus resumiu em Mateus 22, 37 a 39, nesses dois: amá-lo de todo o coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Fale comigo: coração, alma e entendimento. Mais uma vez. Quando ele fala de alma, ele fala de sentimentos. E o sentimento que nós mais teríamos que ter, querido, é a respeito da presença dele. E nós temos visto, infelizmente, uma igreja que já não chora mais, uma igreja que já não anseia mais, uma igreja que até cresceu na intelectualidade, mas perdeu a sensibilidade. E eu quero profetizar sobre a sua vida a restauração da sua sensibilidade, de voltar a chorar, a clamar, a gritar, a entender, a ter um santo desespero pela presença dele. Sabe por quê, meu amado? Quando eu e você entendermos isso, nós vamos descobrir algo. Vocês não estão muito animados hoje, eu vou pular essa partezinha porque vocês estão muito quietos. Quando a gente descobrir isso, nós vamos descobrir que o amor que Deus tem por nós, ele se revela em nós na forma de amor por ele. Pastor, eu não entendi. Deus nos amou primeiro, sim ou não? E esse amor me leva a amá-lo. Só que Deus não nos amou mais ou menos. Diz comigo assim: Deus não me amou mais ou menos. Se você entender isso, nós temos uma base. Porque, meu amado, se Deus nos amou por completo, você crê nisso? O nosso amor tem que ser completo. Erga sua mão e declare: Senhor, ajusta o meu amor. Não, declare crendo: Senhor, ajusta o meu amor. Porque quando Jesus se tornar o nosso primeiro amor, querido, todo mundo vai perder o brilho. Eu quero declarar uma nova intensidade de amor nessa casa, um novo nível de busca nessa casa. É sair do natural para o sobrenatural. O sobrenatural está nos chamando, mas a base disso é o amor. Porque senão nós corremos o risco, querido, de começarmos a amar os sinais. A multidão seguia Jesus, mas não o amava. Ela amava o peixe, o pão, o milagre, a cura. Eu quero declarar que sobre essa igreja, a nossa igreja, a casa de honra, nós vamos amá-lo mais do que qualquer outra coisa, querido. Por quê? Porque quando isso alinha, o segundo mandamento acontece. Você começa a amar o seu irmão como você se ama. Olha para alguém bem bonitinho do seu lado e diz para ele: eu te amo tanto. Quanta mentira, Jesus. Sabe por que eu estou brincando com você, dizendo quanta mentira, querido? Porque a hora que a igreja começar a amar na intensidade que Deus nos ensina, nunca mais nenhuma dessas cadeiras estarão vazias. Essas cadeiras só estão vazias porque nós estamos amando pouco. Lembra dos apóstolos comigo? Os caras estavam pescando. O Senhor entrou no barco, pregou por algumas horas. Nós achamos que é minutos, mas eram horas das pregações de Jesus. Eles tinham trabalhado a noite inteira. E aí de repente Jesus chega, fala com eles, fala com a multidão e dá uma ordem. Porque toda obediência vai trazer resultado extraordinário. Toda obediência a Deus vai trazer resultado extraordinário. Vou declarar mais uma vez para você entender. Toda obediência a Deus vai trazer resultado extraordinário. O Senhor falou para eles: lança a rede do outro lado. Eles lançaram, e ali eles pegaram muitos peixes. E isso me choca, porque eles passaram a madrugada buscando peixes. Mas depois que eles conseguiram tantos peixes, a Bíblia diz: largando tudo, seguiram Jesus. Quando você entende algo
que a base de um relacionamento com Cristo não é um amor natural, você começa então a se tornar um pescador de almas. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma nova temporada de pesca de almas, para a glória e honra do Senhor Jesus, querido. Fala comigo com todo o seu coração: amar a Deus com todo o meu ser, e aos meus irmãos com tudo que sou. Mais uma vez, Deus com todo o meu ser, aos meus irmãos com tudo que sou. Meu amado, se de verdade nós vivermos isso, nós viveremos o sobrenatural de Deus sobre essa casa. O amor é o princípio, e nós, como casa de honra, precisamos de um batismo de amor. A base para receber e viver a manifestação do Espírito Santo, querido, talvez eu te choque, é o amor. Porque esse texto que nós vamos continuar lendo, ele fala a respeito do Espírito Santo. Mas como todo bom prédio, Jesus começa falando do fundamento. Eu não sei você, querido, mas faz tempo que eu não vejo uma igreja tão apaixonada. Pastor, nós somos, tá bom, eu entendo que nós somos, mas dá para ir além. Essa é a verdade. Por que ir além? Porque eu não quero viver uma meia promessa, eu quero viver a plenitude da promessa. Uma promessa que vai se manifestar para todos os lados. Tem mais alguém que deseja isso nessa noite? Então tudo que nós vamos ler nessa noite fala o nosso respeito. Tem alguém que ama o Senhor aqui nessa noite? Diga aleluia. Então esse texto fala de mim e de você. Verso 16, é Jesus dizendo: amém? E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Paulo em Efésios 1 chama com carinho o amado Espírito Santo do Espírito da promessa. Declara Paulo em Efésios 1, querido, que ele vai nos selar. O Espírito Santo é poder em manifestação e em glória, diga amém. Mas ele se revela em selo. E aí eu preciso te explicar algo com muito carinho. Nós nos acostumamos a clamar pelo Espírito Santo, pela manifestação do poder, e não tem nada errado com isso. Mas nós nos esquecemos de clamar para que Ele venha nos selar, nos separando do padrão do mundo. A grande referência do Espírito Santo, querido, na vida de um homem e de uma mulher, é o quão selado essa pessoa está, o quão diverso do padrão do mundo essa pessoa vive. Porque, meu amado, você há de lembrar comigo que Jesus falou que alguns saíram, pregaram, expulsaram, realizaram, tiveram sinais, tiveram o quê? Mas não conheciam o Senhor. O Espírito Santo é aquele que nos revela Cristo, para que nós tenhamos o entendimento de quem o Pai é. Meu amado, eu começo a ministração de fato nesse momento te dizendo: se tem algo que a igreja precisa restaurar, o clamor, é o clamor por conhecer, viver e reconhecer o Espírito Santo. É tempo, querido, a igreja precisa voltar pela promessa. Os nossos clamores têm que ser: Espírito Santo, vem sobre mim, em mim e através de mim. Nós nos acostumamos a senti-lo, e é gostoso, mas esquecemos de preparar a casa para que Ele possa habitar. E às vezes, meu amado, oro para que não seja o caso de ninguém aqui. Ele está se manifestando, mas não está habitando. Ele usou uma mula. Você achou que eu ia falar para você olhar para quem está do seu lado e dizer para ele: está usando você? Não é isso, não. Mas ele usou uma mula. Sabe o que eu quero que você entenda, querido? O Senhor nunca vai deixar de cumprir o seu propósito, e Ele vai usar quem Ele quiser, mas Ele só vai habitar naqueles que permitirem e desejarem. E se tem algo que a igreja precisa voltar a clamar, é pela promessa. A minha oração ao seu respeito, querido, e ao meu respeito, é que nós sejamos despertados para a necessidade de sermos cheios e nos tornarmos a habitação do Espírito Santo. Você foi projetado para ser morada do Altíssimo.
E talvez a sua pergunta seja: pastor, mas eu já recebi. Mas desenvolveu? Conheceu? Uma das coisas que eu mais escuto e me choca é: e a pessoa tem 188 anos de igreja. Ela chega em mim e fala assim: ô pastor, como é que é ouvir Deus? E eu falo: ué, como é que é viver sem ouvir Deus? Porque eu não sei como consegue viver. Um dia você levantou a sua mão e declarou: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Naquele dia, meu amado, o Espírito Santo ficou disponível. E aí você começou a amar o Senhor. Diga amém para isso. E aí você começa a obedecer os mandamentos. Pastor, não estou tão bom. Tudo bem, nós estamos todos lutando. Mas a grande verdade é que o Espírito Santo dali para frente ficou disponível. E nós nos acostumamos a achar que o Espírito Santo, ele sempre tem que vir como veio em Atos 2. Mas a grande verdade, querido, que há tempos de festa na casa e há tempos que a casa só é habitada. Deixa eu te explicar isso. Na minha casa é uma casa de festa, aleluia, graças a Deus. A gente gosta de fazer carne, a gente gosta de festa, mas nem todo dia dá para fazer festa. Tem dia que é limpeza, arrumação, tranquilidade, paz. A gente olha para as crianças com carinho e fala: shh. O ambiente de alegria não acabou. Mas tem hora que o Espírito Santo quer agir nas nossas vidas como ele veio com Elias, como um vento suave. E a gente está esquecendo, querido, que o vento sopra aonde quer. Sabe o que eu quero te dizer com tudo isso nessa noite? É tempo de desejar ser habitado muito mais do que ser movimentado. Entender que o Espírito Santo, ele não veio para te visitar, ele veio para habitar. E a igreja tem acostumado com visitações poderosas. Diga amém para isso. Mas está esquecendo de pedir: fica, Senhor, já se faz tarde. O Senhor tem o meu coração para habitar. Vem comigo, por favor, para o verso 17. É Jesus ainda dizendo. E ele diz: é o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito da promessa, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. É o Espírito da verdade. Meu amado, deixa eu te dizer, você pode estar vivendo na realidade longe da verdade. A realidade é aquilo que os teus olhos veem, mas a verdade é aquilo que Deus diz ao seu respeito. E sabe, Gênesis 1 vai contar que a terra era sem forma, vazia, estava uma bagunça, a terra era um caos. A terra era o quê? Nada parecia bom naquele momento, parecia algo sem futuro. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Para quem olhava de fora, a terra não tinha solução. Mas quando o Espírito Santo passava, a realidade estava sujeita à verdade. Pastor, o que o senhor está dizendo? Talvez você está vivendo tão momento só de poder, longe do Espírito no dia a dia, que a sua vida só está um caos e você está validando a realidade. Mas nessa noite eu quero te convidar, querido, a dizer a Ele: Espírito Santo, domina os meus pensamentos, domina o meu coração, porque aquilo que era vazio se torna cheio, aquilo que estava bagunçado se torna arrumado. Ele é aquele que se move diante do caos. Davi era só um pequeno pastor de ovelhas. Quem lembra disso, diga aleluia. Mas um dia Samuel veio sobre ele e derramou um óleo. E daquele óleo o Espírito Santo veio sobre ele. Dali para frente, o caos que era do menino escondido atrás das malhadas foi forjando um rei que até hoje os judeus choram. Mateus 3, capítulo 13, 17, não precisa abrir a sua Bíblia que eu vou resumir. Vai contar que havia um jovem carpinteiro, e ele estava lá andando pela Galileia. Mas um dia esse jovem chegou à beira da praia, ali no Rio Jordão. Ele era só um carpinteiro, filho do Zé,
Mas quando o Espírito Santo veio, ao ele ser batizado sobre ele, o céu se abriu e o Pai falou: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Era um marceneiro e se tornou um Messias revelado. Pastor, o que você está dizendo? Talvez você só está andando na realidade. E para quem anda na realidade, ele se pauta com aquilo que vê. Então você olha a sua conta e agradece, porque ela está cheia. Quem está assim, diga aleluia. Nossa, gente, fala na fé então. Quem está assim, diga aleluia. Lá longe, não nessa igreja que nós somos prósperos, alguém vai olhar a sua conta e vai estar vermelha. E ele vai passar o dia inteiro pensando: eu tenho conta para pagar, eu tenho conta para pagar, a coisa está ruim, está difícil, está difícil. Essa é a realidade, querido. Mas a verdade do céu é totalmente diferente daquilo que os teus olhos veem. Eu quero te dizer uma frase, se você estiver anotando, anote. O Espírito Santo é especialista em sujeitar a realidade à verdade do Pai. É Ele quem nos leva a viver a plena verdade do céu. Então, se você está refém da realidade, você até conhece o Espírito Santo, diga aleluia, mas não dá vazão para ele habitar. Ele é um hóspede. E nós estamos vendo uma geração que o Espírito Santo é o quê? Hóspede. Eu não sei você, mas eu gosto de gente na minha casa. Quem mais gosta? Diga aleluia. Mas depois de 10 dias eu não gosto não. Porque visita, por mais que seja legal, ela tira a nossa liberdade. Você está lá na sua casa, você quer andar sem camisa de bermuda, tem visita. Se você for um pouquinho, assim, educado, você não vai estar. Você está afim de ficar na sua TV sem falar nada na TV não, sentado no sofá, vendo TV, sem falar nada com ninguém. Se tem hóspede, você pode? Então tem alguns que estão tratando o Espírito Santo como hóspede, e ele te incomoda. Porque de vez em quando você quer olhar e falar: ô Espírito Santo, dá licença aqui, eu quero beijar umas meninas. Ô Espírito Santo, eu quero provar isso, eu quero realizar aquilo. Eu quero declarar nessa noite o alinhamento do céu, querido. É tempo de fazer, é tempo de se tornar morada do Espírito Santo, querido. Um lugar que ele domina, um lugar que ele pode trocar os móveis, um lugar que ele pode fazer o que ele quiser, aonde ele é pleno. E eu quero declarar agora sobre a sua vida: seja cheio do Espírito Santo. Nós temos que fazer um lugar para ele, que ele possa dominar e não visitar. Porque quando ele visita, se você olhar meio torto, o que ela faz? Se ela tiver noção, ela vai embora. Então as visitas que não vai nem assim. Não vou falar o que eu ia falar, aleluia. Não, essa eu não vou falar não. Porque tem gente que vai na casa da gente e fala: nossa, estou com sono, nossa, eu também, mas vamos conversar mais um pouco? A questão é que o Espírito Santo não é desses. A Bíblia diz que ele está batendo. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, ele vai embora. Porque ele é como uma pomba. Quando Jesus foi ser batizado, ela veio como uma pomba. O Espírito se manifestou como uma pomba. Eu não sei se você já tentou alguma vez pegar uma pomba na mão correndo. Não é possível. Ela foge. É por isso que Paulo vem dizendo: não apagueis o Espírito Santo. Às vezes a gente está tratando ele, querido, como uma visita, e de vez em quando como uma visita desagradável. E é nessa hora que você começa a apagar a ação do Espírito Santo. Ele falava com você, agora já não fala mais. Ele te corrigia, agora você já não ouve mais. Então, agora ele já não é nem visita. Agora ele é um ser que passa e vai embora. Deixa eu te dizer com amor, nós precisamos restaurar o clamor da igreja que diz: fica Espírito Santo. Sabe por quê? Às vezes a gente está vindo no culto, glória a Deus, você está no culto, grita para quem está do seu lado: você está de parabéns, lindo. Mas o culto é insuficiente. Credo, pastor, o culto é insuficiente. Você tem que estar no culto, diga amém para isso.
Mas você tem que estar com o Espírito Santo na segunda-feira pela manhã, na terça-feira pela manhã, na quarta-feira pela manhã. Ei, a sua casa tem que ser um altar, querido, onde o Espírito Santo vem como um fogo. Na sua casa você tem que começar a cantar: Espírito, 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 Espírito. E ali Ele muda os ambientes. Que a sua alma e o seu espírito sejam despertos nessa noite. É tempo de restaurar moradas do Espírito. Você já parou para pensar, meu amado, que de todos os lugares que o Senhor podia escolher, Ele escolheu habitar em você? Já parou para pensar nisso? Olha para a criação, tanta coisa linda. Não que você seja feio, não é isso que eu estou dizendo, aleluia. Mas Ele escolheu habitar em você. Ele poderia ter habitado nos anjos, sem pecado, em plena obediência, servos fiéis, mas Ele escolheu habitar em mim e em você. Sabe por que eu estou te dizendo isso, querido? Porque a escolha de Deus está plena. A pergunta é como está sendo a nossa resposta. Ele deseja, de toda a criação, o amado Espírito Santo nos escolheu para ser a morada dEle. Deixa eu repetir para ver se entra na sua mente e no seu coração. Ele habita em nós. Ele deseja. Por que isso é importante de entender? Porque, meu amado, como toda boa morada, a vizinhança tem que ser boa. E a gente se esquece disso. Se a vizinhança não é boa, você pode construir a melhor casa, mas se a vizinhança não é boa, não tem como ficar. Então, eu quero te fazer uma pergunta bem boba. Que tipo de morada é você? Jesus é hóspede? O Espírito Santo é hóspede? Ou Ele já se tornou Senhor das nossas vidas? Sabe, eu fiz essa pergunta para mim hoje à tarde. Me perguntei: Senhor, a gente fala tanto que nós somos uma igreja cristocêntrica. Ok, mas de fato, nós temos entregue em suas mãos o governo dessa casa. Meu amado, que privilégio. De toda a criação o Senhor te escolheu e me escolheu para habitar. Eu vou te dar um segundo só para você agradecer a Ele aí do seu jeito. Agradece. Porque tem tanta coisa mais majestosa do que nós. É um privilégio, nós somos a morada do Altíssimo. Paulo, em sua carta aos Coríntios, afirma de forma muito bela, através de uma pergunta. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Paulo vai declarar o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, de si mesmos? Declare: eu não sou de mim mesmo. Não, declare, querido, eu não sou de mim mesmo. A pergunta cabal é verdade isso? Vamos pensar de forma prática. A frase mais violenta... Não, vocês não querem ouvir essa frase, essa eu vou pular, aleluia. A frase mais violenta que o Senhor me falou essa semana foi: meu filho, a igreja converteu a sua alma, mas não os seus corpos. Todo mundo quer ir para o céu, mas se o culto durar 6 horas, quem vai ficar? Fora o gordinho que falou aleluia sozinho. Se a gente começar um culto de oração, só de oração, 3 horas da manhã, quem vem? Almas convertidas com corpos preguiçosos. Só que lá na África hoje, tem gente andando 7 horas para um culto de 5 horas e volta 7 horas no meio da madrugada a pé para ir trabalhar no outro dia. Estava conversando com o pastor Paulo Canuto sobre a Europa. Ele falou: Léo, eles estão tornando a Europa toda islamizada. E a igreja hoje está se reunindo em lugares que a gente nem imagina. É dentro de quartinhos, é dentro de hotéis. Porque se você abrir um CNPJ como igreja, sabe o que acontece? A tributação é tão alta que hoje a igreja está se movendo na Europa de uma forma que tem que ser uma ONG para não ter que pagar imposto. E não pode ter cara de igreja. Ela tem que ser uma igreja que busca, porque agora tem uma grande perseguição contra ela. E nós, Brasil, temos liberdade de culto, temos espaço, temos Bíblias, coisas que a maioria do mundo não tem. Você sabia disso?
e nós convertemos as nossas almas, mas não convertemos os nossos corpos. Só que o Espírito Santo habita onde? No corpo. A gente precisa voltar a clamar pela promessa. Erga sua mão e declare: Espírito Santo. Não, você não converteu o seu corpo desse jeito, eu não acredito não. Começa a clamar de verdade: amado Espírito Santo, eu te dou liberdade, faz de mim sua morada. Declare mais uma vez, só vocês crendo, vamos! Amado Espírito Santo, faz de mim sua morada. Amado Espírito Santo, faz de mim sua morada. Que nessa noite seja restaurado o clamor da igreja. É tempo de converter os corpos. Porque uma igreja com corpos convertidos, uma igreja que se tornou com seus corpos moradas do Espírito Santo, querido, é uma igreja que clama dia e noite pela manifestação da glória. Nós, como está escrito no verso 20, vocês estão comigo ainda, amém? Nós somos comprados por alto preço. Cutuca quem está no celular e fala assim: você não é de você não, você foi comprado. Pera lá, se eu fui comprado, se o dono não pode usar e sou eu que estou usando, o que eu sou? Você compra um carro, eu entro na sua garagem. Deixa eu dar outro exemplo, que eu já sou pretinho, vai pegar mal. O Joe entrou na sua garagem. Não, ele também não, porque ele era da Universal. Vamos pular, aleluia. O Leandro entrou na sua garagem. Você comprou uma moto nova. Amém. Linda. Você largou a chave, o capacete, porque a gente mora num paraíso chamado Brasil, aleluia. Ele entrou, pegou a moto, sumiu com a sua moto e está usando. Como que você chamaria o Leandro? Vai para fora, como? Vocês foram comprados por alto preço, pelo sangue do Cordeiro. Tem uma igreja que está se apropriando daquilo que já não é mais dela. Nós somos comprados, querido. E quando eu entrei nesse entendimento, eu comecei a chorar. Porque eu entendi que às vezes a gente está dizendo aquilo que o Senhor mais criticou: esse povo me adora com os seus lábios, mas o seu coração está longe. O povo já não sonha mais em ver o mover do Espírito Santo sobre a nação de uma forma que o nome dele vai ser glorificado, até que ninguém mais fique de pé. A geração edomista está tomando conta dentro da igreja. O que eu quero é um carro novo, uma moto nova, uma casa nova, uma mulher bonita, filhos educados. Isso é quase um milagre, aleluia. Eu estou querendo tudo desse mundo. Esqueci da promessa. E a promessa é que nós seremos cheios do Espírito Santo. Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, afirma de forma enfática que nós somos moradas do Espírito Santo. Meu amado, eu quero te chocar nessa noite. Se o Espírito Santo não domina as suas vontades, você não está cumprindo o primeiro mandamento, que é amar o Senhor de todo o coração. Declare comigo: todo o coração. Declare: toda a alma, todo entendimento. Então vem comigo. Você está ali se pensando: eu não vou fazer isso não, eu não preciso. Mas o Espírito Santo está falando: faz, cara, faz. Se você não faz, cadê o todo? Esse amor parcial é o que está nos impedindo de viver a maior temporada de avivamento que nos aguarda. Mas eu quero declarar sobre essa casa que é tempo de alinhamento, para que nós venhamos viver o maior avivamento que nós nunca antes vimos. Meu amado, você foi gerado em Deus para ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito da promessa. Você nasceu para isso. Mas Ele está esperando a gente corresponder, porque Ele não quer visitar, Ele quer morar. Visita também cansa de fazer visita. Eu já fiz tanta visita na vida que hoje eu mando os pastores. Fala: cara, faz essa visita na casa de fulano para mim. Eu quero que você entenda que você não foi feito para visitação. Você foi feito para ser habitação, mas Ele só vai entrar quando o sonho pela promessa restaurado for em nossos corações.
Quando Jesus declara, querido, isso é fortíssimo, que nós somos habitação do Espírito Santo. Vocês estão comigo, amém? Ele está fazendo uma diferenciação que a igreja de hoje está esquecendo. Ele está fazendo uma diferença da antiga aliança para a nova aliança. Na antiga aliança, meu amado, Deus não habitava nos homens. Deus vinha sobre os homens. A habitação é coisa da nova aliança. Na antiga aliança, o Espírito Santo se apossava das pessoas. Ele vinha sobre. Foi assim com Moisés, ainda que Moisés esperou do Espírito, mas ele vinha sobre. Foi assim com Sansão, Gideão, Otiniel, todos os juízes. Ele também veio sobre reis como Saul e Davi. O Espírito veio sobre os profetas. Mas casa de honra, eu tenho uma boa notícia para você. Nós estamos na nova aliança e em nós Ele habita. Ele deseja habitar. Só que a gente ouviu isso tanto que nós estamos pegando o que é extraordinário e tratando como comum. E aí quando você pega o extraordinário e trata como comum, você é capaz de entrar no seu Instagram e ver umas fotos meio esquisitas. Você é capaz de ter Tinder escondido no seu celular e ficar ali olhando o povo e curtindo, descurtindo. Por quê? Porque você já não tem o temor do Espírito. Você é capaz de estar no trânsito e passar alguém bonito, porque ver gente bonita todo mundo vê. Fala para quem está do seu lado: eu estou te vendo. Gente bonita você vê. Só que se você não tem o temor do Espírito, o que você faz? E bate o carro em nome de Jesus. Você entende que quando você não tem o temor, de vez em quando um palavrão escapa. De vez em quando você se sente à vontade para xingar a sua esposa ou o seu esposo e falar absurdos. De vez em quando um imposto você não paga. Por quê? Porque esquece que você é a habitação do Espírito Santo. E aí eu quero te responder algumas perguntas que eu canso de ouvir. Pastor, mas como que Davi caiu? Porque ele tinha o Espírito sobre, não nele. Como que Sansão pôde assim dar tanta margem para Dalila? Ele tinha sobre, não nele. Mas nós, querido, não temos desculpas. Na nova aliança, se nós obedecermos aos mandamentos, se nós amarmos o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, saiba e guarde no seu coração: Ele está sobre você, Ele está em você, e Ele quer fluir através de você. Ele está sobre você, Ele está em você, e Ele quer fluir através de você. Declare isso: sobre mim, em mim e através de mim, o Espírito Santo. E eu quero profetizar uma nova temporada de intimidade com o Espírito Santo. Temor do Senhor. Temor do Senhor. Para que Ele não vá embora, para que Ele não se sinta um incômodo, para que Ele não se sinta constrangido. Porque o poder, querido, você vem no culto e nós temos tido graça do Senhor sobre isso. A glória vem e você sente a presença. Agora o grande lance é lá na sua casa você viver um avivamento. Se acordar cedo e já começar a acordar assim: Espírito Santo, meu amigo. Olhar para quem está doente e falar: seja curado em nome de Jesus. Olhar para a pobreza e dizer: eu te repreendo em nome de Jesus. E começar a ganhar vidas e vidas e vidas e vidas e vidas. Vamos, casa de honra, corresponde dizendo amém, aleluia. Eu não sei se você crê nisso, mas quando o Espírito habita em você, saiba, aquilo que Ele fez, Ele continua fazendo. Você já parou para pensar, meu amado, que o Espírito que ressuscitou Jesus decidiu habitar em você? Não é um mini espírito, não é uma versão trail, não é algo incompleto, é o mesmo Espírito. Então a pergunta é: aonde está o poder de ressurreição na minha e na sua vida? Se é o mesmo Espírito, aonde estão os sinais e os milagres? O Espírito Santo que habita em nós não é uma versão teste.
é o pleno Espírito. Então por que ele não tem fluído? Porque a gente o trata como se fosse um teste. A gente o trata como se o Espírito Santo fosse menos Deus do que Deus. Mas o Espírito que ressuscitou Jesus da morte decidiu habitar em mim e em você. O Espírito que criou todas as coisas decidiu criar algo novo no meu e no seu coração. Então a grande chave, a grande pergunta é: por que não temos visto isso? Porque nós nos acostumamos, querido, com Atos 2, o que não tem nada de errado. Nos acostumamos com as línguas, e nós amamos falar em línguas, diga aleluia para isso. Nos acostumamos com o barulho, e todo avivamento é um barulho, e eu quero profetizar um barulho santo sobre a sua vida de avivamento, em nome de Jesus. Mas nós não podemos esquecer do Espírito que vem como uma pomba. Que no dia a dia, quando você estiver no trânsito, não, vocês não fazem isso, sou eu que faço só, aleluia. Alguém te fecha, e você pensa assim: vou buzinar para arrancar a cabeça dele. Eu sei que vocês são mais crentes do que eu. Aí o Espírito Santo fala assim: faz isso não. Aí você tira a mão da buzina, fica triste porque a sua alma queria, mas o Espírito Santo fica feliz porque você o obedeceu. É quando você está no seu direito máximo, está tudo certo, e ao invés de reclamar, brigar, falar, você ouve o Espírito Santo falando assim para você. Como é que o Espírito Santo faz? E aí você baixa as orelhinhas, põe o rabo entre as pernas e volta o cão arrependido. É nessa hora que nós somos crentes, querido. É nessa hora que nós estamos sendo transformados. É quando o marido, ao invés de falar, sorri. É quando a esposa, ao invés de falar, abraça. É quando a gente está tão dominado pelos pensamentos de Deus, que a nossa natureza está sendo transformada. E isso não é feito no barulho do grito do altar ou do som da banda. Sabe aonde isso é feito? No silêncio e no vento do seu coração no dia a dia, através da obediência. E a gente precisa voltar a ter tempos de silêncio com Ele. Porque, meu amado, por anos a igreja tratou o Espírito Santo apenas como poder. E Ele é poderoso. Nós vivemos numa igreja que manifesta poder. E não pense que eu estou pregando contra. Mas na verdade, meu amado, diante de todo esse poderio, nós nos esquecemos de voltar a clamar: eu quero a promessa que o Espírito Santo me guia a toda verdade. E a verdade é contrária à realidade. Então aquilo que para nós seria, é isso, para Ele às vezes não é não. Às vezes, sabe aquela roupa, minha irmã, que você mais gosta, você está olhando para ela e o Espírito Santo já está falando assim: dá para fulano. Aí você está falando: sai Satanás, sai Satanás. Mas é Ele. Aquele dinheiro que Deus falou para você: dá para fulano. Você está assim: eu não, se eu der eu vou ficar sem. São nos detalhes da vida que nós vemos que Ele ainda habita e domina a casa. O que eu preciso que você entenda para terminar essa ministração dessa noite, aleluia. Pastor, não tem grito hoje? Não, estou mais como um vento. O que eu preciso que você entenda, querido, que quando o Espírito Santo domina os nossos pensamentos, ele sempre vai gerar conflitos internos. E a gente acostumou com tanto culto de poder, que quando tem cultos como esse, de conflito, a gente se pergunta: onde está o Espírito Santo? É agora que ele está agindo dentro de você. Porque se eu gritasse aqui agora: receba! Uau! Você ia sentir toda a emoção, provavelmente você ia receber uma descarga do Espírito Santo. Mas a questão é: e na terça-feira? Os vícios voltariam, as palavras torpes voltariam,
pensamento de suicida, minha irmã, e você vai ser curada nessa noite, em nome de Jesus. Não vai voltar mais depois dessa noite. Você não vai estar sozinha, porque você está abrindo lugar para o Espírito Santo sobre a sua vida. Deixa eu te dizer algo, querido. São em cultos como esses que nós entendemos que muito mais do que o poder é necessário o relacionamento. E eu vou te dar 1 minuto para você começar a clamar por esse relacionamento. Você fecha os teus olhos ou abre, faz do jeito que você quiser. E começa a pedir para Ele um relacionamento. És bem-vindo aqui, vem inundar. É o desejo do meu coração sermos. Faz essa oração, é 1 minuto, querido. E talvez você está esperando, não, pastor, grita, seja cheio. Vou não. O meu papel hoje é te despertar para amanhã você acordar. Amanhã eu não estou na sua casa, a não ser que você entre no YouTube e coloque eu gritando. Mas amanhã eu não estou na sua casa para gritar, querido. Mas o Espírito Santo está para soprar. Ele está para soprar e te dizer: ei, eu estou com você e eu quero mudar os seus pensamentos. Eu estou com você e eu quero mudar a sua resposta. Eu estou com você e quero mudar o seu entendimento. Eu estou com você porque eu quero transformar a sua história. Meu amado, saiba que quando a igreja entende que necessário é um relacionamento com o Espírito Santo, Ele te prepara para obras maiores. Ele te chama para coisas maiores. Mas tudo começa com um relacionamento. Relacionamento. Eu vou declarar mais uma vez, enquanto você ora por isso do seu jeitinho. É tempo de restaurar o clamor da igreja pela promessa. Eu subirei ao Pai e vos deixarei um outro consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que tira as máscaras, o Espírito que faz a essência, o Espírito que faz com que o céu invada a terra na sua vida. E eu quero declarar sobre a sua vida: tempo da verdade do céu se manifestar, que a mentira caia por terra, que a falsidade seja destruída. É tempo de verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A igreja precisa ser conduzida na verdade, de uma forma, querido, que as obras maiores poderão se manifestar. João 14, 11 a 12, Jesus disse: creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Verso 12 ele vem dizendo: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou no Pai, porque eu estou indo para o Pai. Você nasceu para obras maiores, diga aleluia. Mas primeiro você tem que ter um relacionamento. Então a gente está clamando por obras maiores, mas sem relacionamento. Porque se a gente faz obras maiores sem relacionamento, a gente se perde. Daqui a pouco você acha que você é o Henry Christ, porque está acontecendo. Mas não é assim não, querido. Quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo, eu profetizo um novo tempo de relacionamento com Ele. Sabe o que acontece? Você entende que sem Ele você não pode fazer nada. Quando o Senhor diz que ia deixar outro consolador, no original é algo como alon paracletos. Isso significa, querido, substituto da mesma natureza. Declare comigo: mesma natureza. Não é menor, não é maior, é a mesma natureza. Ele é Deus em glória, em poder, em majestade. E Ele deseja habitar em você e se revelar através de você. Casa de honra, precisamos resgatar a pessoa do Espírito Santo em nossas vidas no dia a dia. Não como um poder, mas como um amigo. Como alguém que vai poder olhar para nós no dia a dia e falar: tá errado. Para. Isso é tão sério que Lucas 24, 46, 49, eu não vou ler. A Bíblia conta
que Jesus ressuscita, Ele sopra sobre os seus discípulos o Espírito. Porém Ele diz a eles: ficai em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder. Que poder foi esse? O Espírito. Por que era necessário ser revestido de poder? Porque, meu amado, a igreja que não é guiada pelo Espírito está suscetível a qualquer espírito. O seu espírito pode te dominar, a sua vontade pode te dominar. E aqui eu vou mexer com você um pouquinho. Posso, sim ou não? Tem uma igreja tão suscetível ao seu desejo. Se a gente chegar agora e falar assim: gente, vamos jejuar 7 dias, não ouvi nenhum amém, ó, só você ter noção. Porque você já pensou: eu vou morrer, eu vou passar mal. Mas um período desse de jejum pode mudar a sua história de uma forma que você nem imagina. Uma madrugada na presença vai mudar a sua história de uma forma que você nem imagina. Mas para isso nós precisamos entender que é preciso começar a clamar para que o Espírito Santo nos domine. Você, meu amado, foi criado para ser habitação. O Espírito Santo está disponível. A pergunta é: o que falta? Eu termino essa ministração te respondendo o que falta. O que falta é voltar a sonhar com a promessa. É voltar a declarar todos os dias: Espírito Santo, me enche, me domina, me governa. Espírito Santo, faz em mim a tua vontade, o teu querer e os teus desejos. Espírito Santo, quebra tudo aquilo que está fora do teu padrão e faz de novo. Espírito Santo, faz de mim a sua morada. Espírito Santo, me desperta para viver os teus sonhos. Espírito Santo, vem com a sua verdade sobre a minha vida. Espírito Santo, tira tudo aquilo que está fora do teu padrão da minha vida. Espírito Santo, eu me entrego. Então fecha os teus olhos. E talvez você está esperando eu começar a orar, mas você já entendeu que você é casa. Você já entendeu que você é habitação. E eu poderia começar a gritar, esbravejar e profetizar: seja cheio, seja cheio. E você seria tocado pelo poder. Mas sabe, querido, as pessoas só entram na minha casa quando eu convido. E talvez eu te choque com o que eu vou dizer, mas se um dia, de uma forma sem muito raciocínio, você aparecer na minha casa sem avisar, saiba que eu nunca vou abrir a porta. Porque na minha casa entra quem eu convido. Então no final dessa ministração, sabe o que eu estou te convidando a fazer? E eu estou muito empolgado com isso, querido. A convidar o Espírito Santo. Pastor, nem crente eu sou. Convida, ele vai entrar, ele vai quebrar tudo e fazer tudo novo. Ele vai dar destino. Ele vai trazer propósito. Ele vai começar a revelar a verdade. Eu termino essa ministração te dizendo que a promessa está disponível. Agora é você que diz para ele: Espírito Santo, até aqui eu explanei a tua palavra, até aqui eu falei das tuas verdades, mas agora é aquilo que só o Senhor pode realizar no coração dos homens. O Senhor começa a nos incomodar de dentro para fora. E eu quero te pedir, Senhor, que tudo aquilo que está vazio, tudo aquilo que está fora do propósito, tudo aquilo, Pai, que está desalinhado, que receba da tua verdade. Espírito Santo, eu te dou liberdade agora. Vem e nos constrange conforme aos desejos do teu coração. Porque tudo que nós queremos, Pai, é nos tornar casa. Eu vou te dar uma sugestão, querido. Talvez você precisa limpar a casa. E esses são minutos importantes para você limpar a casa. Porque o Espírito continua sendo santo. 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 E Ele não vai habitar numa casa suja. Ele vai habitar num lugar. Então a minha oração por você é que haja temor nesse momento. Que haja tremor nesse momento.
Eu sei que a sua alma está gritando, eu queria um mover, mas eu ouço claramente no meu espírito, é tempo de vento. Limpa a casa. Limpa a casa. Pede perdão, se arrepende. Não tem remorso não, se arrepende. Confessa pecados. Diz a Ele, dá nome para aquilo que está errado. Pede mudança. Pede transformação. Vai limpando, que à medida que você vai limpando, querido, o nível dele vai subindo. À medida que aquilo que está errado vai saindo, ele tem liberdade para progredir dentro de você.